o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, e que bom ter a sua companhia, que bom saber que nós juntos estamos fazendo a leitura orante da Palavra de Deus com o método do nosso querido Padre Jonas Habib. Se você ainda não tem o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, eu convido você a adquirir. loja.cançãonova.com, você consegue lá adquirir esse livro, tá bom? Vai fazer muito bem para você ler o livro, entender a metodologia. Existe um primeiro método que a gente faz e depois esse segundo método que é da ruminação. O Padre Jonas propõe essas duas realidades. Depois de um longo tempo fazendo o método de encontrar a ordem, a promessa, o princípio eterno, o que Deus fala comigo hoje, como eu vou aplicar na minha vida essa palavra, isso tudo vai nos ajudando, não é? Então, adquira. Antigamente, quando eu comecei a fazer o estudo bíblico, eu ainda não era da Canção Nova, lá nos inícios, o nome do livro era A Bíblia Foi Escrita para Você. E era bem radical. Se a gente faltasse um dia o estudo bíblico, a gente tinha que voltar lá no início, na primeira carta de João, tudo de novo, independente do lugar que nós estivéssemos, exatamente para que fosse um compromisso diário, não é? E aí nós adquiríssemos o hábito de ler a palavra de Deus. Então era uma estratégia do Espírito que Deus deu naquele tempo para o Padre Jonas e agora a Bíblia no Meu Dia a Dia. Então adquira. Eu quero convidar você a, junto comigo, pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua palavra, a sua Bíblia e também o seu caderno para você anotar, porque a gente anota também a mensagem que nós colhemos de Deus aqui, não é? Pega aí, é um único versículo. Juízes, capítulo 3, versículo 31. Juízes, capítulo 3, versículo 31. Vamos ler o versículo e depois juntos meditá-lo. Depois veio Sangar, filho de Anate, que derrotou 600 homens com um aguilhão de bois. Ele também foi um salvador de Israel. Um só versículo para falar de Sangar, não é? Esse juiz aqui de Israel. Mas é importante a mensagem, né? Uma arma rudimentar que ele traz aqui, um aguilhão. Sabe o que é um aguilhão? É aquele, é uma vara com como que eu poderia te explicar? Uma ponta de ferro para coordenar ali, cuidar, organizar o gado, né? Para que o gado obedeça e ele vá na direção certa que o pastor, aquele que está ali conduzindo, né, o gado, ele quer dar. Então é uma arma muito rudimentar e ela é usada para vencer o inimigo. Ele salva a nação com uma arma simples. Na verdade não é uma arma, né? Aquilo ali é um instrumento de trabalho, é um instrumento de trabalho, né? Que é até um instrumento de paciência, né? Não de violência em si, mas é de pacientemente ali organizando para que o gado não tome uma outra direção. Então, é usado para conduzir, não é usado para matar, né? E aí a gente vai percebendo o quanto nós precisamos nos deixar conduzir, não é? Todos os dias pelo Senhor. É Ele que nos conduz, é Ele que tem o projeto para a nossa vida e é um projeto de salvação. E aqui é importante também perceber que o nome de Sangar significa espada destruidora. Não os exegetas, os estudiosos da Bíblia, eles não têm certeza se Sangar era
do povo de Deus, da raça eleita. Talvez pudesse ser ele um vizinho, não é, que adorasse o Deus verdadeiro e estava ali defendendo esse povo, mas foi levantado por Deus. Veja só, essa vitória, ela está dentro de um contexto, se nós formos analisar, né, fora dos padrões humanos. Não está dentro do padrão humano. Como que você vai vencer, matar 800 homens com um aguilhão? Isso aqui demonstra a ação de Deus, né? Essa ferramenta de trabalho sendo usada para dar a vitória ao povo de Deus. Então, nas mãos de um homem ungido e levantado pelo Senhor, ela se torna uma arma da justiça divina. E é o que nós vamos perceber aqui, Salvador de Israel com um aguilhão. Para dizer assim, quem é o Salvador? É Deus. E quem é o nosso Salvador? Que vem, né, depois, todo o Antigo Testamento está preparando a vinda dele. O Messias, Jesus. E aí ele salva com a cruz, que parecia ser um instrumento de condenação dos criminosos, torna-se instrumento de salvação da humanidade. É assim que Deus faz. E aquilo ali é algo de ordinário, aquilo que se vive no cotidiano. E aqui também tem uma mensagem implícita. Se nós vivermos bem o nosso cotidiano, sendo fiéis às pequenas coisas, sendo fiéis àquilo que é o normal de um cristão de viver, não é? Vamos lá, vamos imaginar o que é o normal de um cristão viver, especialmente quem quer a santidade. Vamos olhar em primeiro lugar para a Eucaristia, né? E pelo menos no domingo na Santa Missa, pelo menos. Mas se você tiver possibilidade de ir todos os dias, isso é uma graça. Se você puder fazer hora santa, né? Passar no Santíssimo, uma adoração. Então aqui olhamos para a Eucaristia. Depois, a confissão. Está com a confissão em dia, não é? Está com a confissão em dia para viver em estado de graça. Uma vez por mês, o Padre Jonas nos ensina na Canção Nova, ou mais de uma vez por mês, dependendo da sua necessidade. Depois, vamos pensar aqui no terço, ou se você consegue rezar o rosário, a palavra de Deus. Então aqui nós temos essa dimensão, penitência, né? Um jejum, o cotidiano, o ordinário feito de forma extraordinária nos dá a vitória. Aqui nós vamos percebendo isso. Por quê? Nós cristãos trabalhamos no campo de Deus e nós devemos usar o que nós temos em mãos. O que Sangar usou? Ele tinha em mãos um aguilhão e ele derrotou 800, olha aqui, 800 na verdade são 600, eu aumentei aqui, 600 filisteus, é muito, com um único aguilhão, que não era uma arma. Então Deus venceu ali. Então a gente usa o que a gente tem na mão, o nosso cotidiano. Vão ter momentos extraordinários, como a gente tem na liturgia, a gente tem a mudança dos tempos. A maior parte a gente vive o tempo comum, mas tem depois o advento do Natal, o tempo do Natal, depois nós temos a Quaresma, a Páscoa, o tempo pascal, temos as solenidades que acontecem durante todo o ano litúrgico, as festas, e aí a gente vai vendo momentos extraordinários. O tempo da Quaresma de São Miguel, a gente vai fazer um esforço maior, mas a vitória no combate vai vir daquilo que é o nosso cotidiano. E nós não podemos fugir da batalha. Sangar não fugiu da batalha, confiou em Deus. E aí ele pôde usar aquela ferramenta que ele tinha, porque ele já sabia que quem venceria era o Deus de Israel. Então, eu e você sabemos que o vencedor é nosso Senhor. E ele venceu com um instrumento que aparentemente era de derrota, de humilhação. Crucificado, dilacerado ali na cruz, derramou gota por gota do seu sangue, parecia um derrotado, mas ali estava o símbolo da vitória, da maior vitória que nós poderíamos experimentar. Ele rasgou o documento da nossa condenação e pregou lá na cruz. Ele humilhou as potestades demoníacas, Satanás e uma terça parte dos demônios, né? Dos anjos que decaíram, os anjos decaídos, ele venceu com um instrumento que parecia ser de derrota.
Vamos imaginar aqui, né, no texto desse versículo, Sangar diante de 600 filisteus. Nós vamos ver depois, na época do ciclo tanto de outros juízes, mas especialmente de Gideão, como que os filisteus eram maus, como eles eram conhecedores das artes da guerra, tinham instrumentos de guerra, e aqui nós vemos a vitória contra o inimigo, a vitória contra os filisteus com uma arma muito simples e comum do trabalho que Sangar exercia. Então, sabe o que eu gostaria de falar para você hoje? Permaneça fiel nas pequenas coisas. Aquelas coisas que virão de acréscimo, de momentos de grande visita de Deus, como eu citei, quaresmas, momentos de penitência, a gente vai fazer um cerco de Jericó, alguma coisa, são momentos especiais, específicos, mas a vitória é edificada no cotidiano com aquilo que nós temos. Então, qual é a mensagem que eu colho de hoje? O Senhor nos chama à fidelidade nas pequenas coisas. Dessa fidelidade virá a força necessária para vencer as batalhas que enfrentamos e enfrentaremos. É no dia a dia que vamos demonstrando o nosso amor a Jesus, sendo fiéis nas pequenas coisas, fazendo do ordinário uma experiência extraordinária. Fazer do ordinário uma experiência extraordinária. Não é aquilo que parece muito simples, aquilo que parece vil, né? Desprezível, isso aqui não tem valor nenhum. Vamos imaginar, tem gente que despreza o Santo Texto. Essa repetição de Ave Maria, mas não tem noção do que é a força de um texto rezado, meditado, porque nós estamos ali meditando na nossa salvação. Todo texto, né, o rosário completo, é a meditação do mistério da nossa salvação. E se a gente faz isso todos os dias, o nosso coração vai crescendo em amor e a gente vai vivendo no ordinário o extraordinário. Vamos rezar agradecendo a Deus por um versículo que nos abre tanta visão espiritual e nos coloca naquele caminho que Deus deseja que nós estejamos. Senhor, é assim que nós nos colocamos agradecidos por essa palavra que nos toca profundamente, fazendo-nos compreender o chamado a viver o ordinário de forma extraordinária. A fidelidade nas pequenas coisas, na nossa vida espiritual, as práticas de piedade, fazendo bem, fazendo com gosto, com amor, porque tudo que é feito com amor se torna extraordinário. É o amor que faz tudo ficar extraordinário. Não fazer por obrigação, mas saber que eu estou amando o Senhor em cada realidade aplicada das minhas práticas de piedade, daquilo que é o cotidiano e o ordinário da minha vida. Fazendo comigo, faz também com os meus irmãos essa obra, nos colocando em plena consciência da obra do Senhor, e que o Senhor é sempre vencedor. Amém. É isso aí. Ser fiel nas pequenas coisas, viver de forma extraordinária o ordinário, a fidelidade nas pequenas coisas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.